Vamos estudar agora o Pentateuco. O Pentateuco é um nome para os 5 primeiros livros da Bíblia. A palavra Pentateuco vem de uma combinação da palavra grega penta, que significa 5, e teucos, que pode ser traduzida como pergaminhos. Por isso, o Pentateuco refere-se simplesmente aos 5 pergaminhos que compõem a primeira das 3 divisões do cânone judaico. Também conhecido como a Torá, a palavra hebraica que significa lei. Esses 5 livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus geralmente dividem o Antigo Testamento em 3 seções diferentes: a lei, os profetas e os escritos. A lei ou Torá contém o fundo histórico da criação e da escolha de Deus por Abraão e pela nação judaica como seu povo escolhido. A Torá, estes 5 livros com vários nomes. Em 1 a Josué, versículo 7, diz: "Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei, Torá, que meu servo Moisés te ordenou", e também são chamados de a lei de Moisés em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Os 5 livros da Bíblia que compõem o Pentateuco são o princípio da revelação progressiva de Deus ao homem. Em Gênesis encontramos o começo da criação, a queda do homem, a promessa de redenção, o início da civilização humana e o início do relacionamento de aliança entre Deus e o seu povo escolhido, Israel. O próximo livro é Êxodo, o qual registra Deus libertando seu povo da escravidão e sua preparação para a posse da terra prometida que Deus lhes tinha reservado. O livro de Êxodo recorda a libertação de Israel do Egito depois de 400 anos de escravidão, assim como prometido por Deus a Abraão. Este livro registra a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, as instruções para a construção do tabernáculo, a entrega dos 10 mandamentos e outras instruções sobre como Israel devia adorar a Deus. Levítico segue Êxodo e expande as instruções de como o povo da aliança Israel devia adorar a Deus e governar a si mesmo. Esse livro estabelece os requisitos do sistema sacrificial, que permitiria que Deus esquecesse os pecados de seu povo até o sacrifício perfeito de Cristo, quando o pecado seria expiado completamente. Depois de Levítico temos o livro de Números, o qual cobre os principais eventos durante os 40 anos que Israel vagou no deserto e dá instruções para adorar a Deus e viver como seu povo da aliança. O último dos 5 livros que compõem o Pentateuco é Deuteronômio. Muitas vezes refere-se a Deuteronômio como a segunda lei, ou repetição da lei. Ele registra as palavras finais de Moisés antes do povo de Israel entrar na terra prometida. Em Deuteronômio, a lei de Deus dada no Monte Sinai é repetida e explicada. Enquanto Israel entra em um novo capítulo de sua história, Moisés os relembra dos mandamentos de Deus e das bênçãos que seriam deles se obedecessem a Deus e as maldições que viriam de sua desobediência.